A minha fala terapêutica de hoje é uma reflexão ousada que tem a pretensão de ser uma recomendação para que a gente não deixe o sexo morrer nos nossos relacionamentos amorosos. Eu sou Luíse Madeira, especialista em sexualidade clínica, gravando para o New Me. Eu me decidi sobre este assunto nessa fala terapêutica porque tenho andado preocupada na minha realidade clínica sobre como a sexualidade cotidiana tem sido negligenciada, o quanto as pessoas que vivem juntas têm feito muito pouco sexo. E decidi falar sobre este assunto também porque tenho tido muitos resultados que eu considero bastante significativos nesse processo poético de trazer o sexo de volta nas relações de parceria contínua. E eu quero que o New Me cumpra seu papel de gerar reflexão com uma certa profundidade e que ele alcance as pessoas que não têm acesso a espaços de diálogo ou recursos de desconstruções. E eu quero muito que as falas terapêuticas estimulem o pensamento sobre as questões contemporâneas. Usando a didática que vocês já conhecem, para refletir sobre este assunto, eu vou fazer 4 afirmações extremamente objetivas. Afirmação número 1. Sexo é um dos prazeres mais negligenciados que eu conheço. Eu acho interessante como nós amamos os prazeres, buscamos intensamente várias formas de sensações, viajamos em busca de emoções, mas deixamos em plano secundário a nossa própria sexualidade. Uma coisa tão básica e tão capaz de gerar prazer intenso, totalmente ao alcance de qualquer pessoa que vive uma parceria amorosa. Uma premissa que é importante para mim aqui nas falas terapêuticas é desromantizar a vida. Vocês sabem, o New Me tem uma proposta muito associada à realidade, porque os conteúdos são todos gerados num lugar perturbador em termos de ser realista, que é a clínica de casais. Então, eu queria dizer que militar pela longevidade do sexo numa relação afetiva contínua não é uma ficção. Eu sei bem o que estou dizendo. É uma vontade de resgate do possível real. O sexo é uma prerrogativa pessoal e vai ter protagonismo na nossa vida num tamanho proporcional à importância que dermos para ele. Alguém dirá, mas não é tão pessoal assim, porque depende da outra pessoa da parceria. Sim, é verdade, mas o que vejo no consultório é que sempre que o sexo morre numa relação, ele foi deixado à deriva no final pelas 2 pessoas que compõem o vínculo. 2 desistências é que fazem o funeral da intimidade. Eu acho que nós abandonamos muito os prazeres da parceria com os anos de convivência. Nos acostumamos a uma vida a 2 sem encantos. E escutamos de quase todo mundo que é o destino de todo relacionamento, com o tempo, se esvaziar de desejo. Pois eu afirmo com toda a minha segurança e experiência que a sexualidade não precisa deixar de ser vivida enquanto existirem 2 corpos saudáveis para experimentá-la. E quando os corpos deixam de ser saudáveis em questões pontuais da sexualidade, precisam ser tratados para readquirirem habilidade para fazer sexo. Eu tenho uma cena muito marcante na minha memória. Eu fazia uma pós-graduação na USP e estava fazendo uns atendimentos no hospital universitário. E no HU eu atendi um senhor de mais de 80 anos, 84 se não me engano. Ele estava quase recuperado, mas começou a apresentar sinais de tristeza muito importantes.
No atendimento, eu o escutei dizendo: "Eu tô triste, doutora, porque estou com saudade do corpo da minha velha." Foi com este senhor que eu aprendi que é possível sim manter a sexualidade funcionando numa relação monogâmica até muito depois de tudo. Naquele atendimento, nós aprofundamos as falas e o que eu entendi foi que a sintonia entre ele e sua velha é que davam o tom dessa sexualidade não banida do cotidiano. De alguma forma, aquele casal priorizava o sexo dentro do modelo deles, mas priorizava. E eu penso nisso ainda hoje. O sexo se acaba ou fica escasso por falta de priorização. Achamos normal demais a falta de desejo, o desejo muito adiado pelo cansaço, a falta de orgasmo, a perda de ereção e a ejaculação precoce. Tudo isso precisa ser cuidado e reorganizado. A metáfora que vou usar aqui para chamar vocês para essa priorização é um fragmento da música Anos Dourados, do Chico Buarque e do Tom Jobim. Me vejo ao teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. A ideia de Chico aqui é como se alguém estivesse tentando compreender um amor ao ver fotografias antigas, num álbum real ou simbólico. Que coisa linda isso. Te amo, não lembro. É essa a ideia. Como nas parcerias longas, o amor acontece dentro de um costume de convivência, surge então a demanda de lembrar que amamos, para que nossa vida a dois não se assemelhe a um álbum de fotos antigas que não sabemos nem direito onde elas foram tiradas e quais emoções estão registradas nelas. Esta fala terapêutica tem a pretensão de resgatar na sexualidade dos casais os dezembros dos anos dourados. Afirmação número 2. A gente negligencia o sexo pelo equívoco de que prazeres bons são prazeres novos. Esse equívoco é clássico. Nós vivemos eternamente em busca da euforia da novidade. Se quisesse, eu poderia tentar explicar isso pela via da neurociência, mencionando neurotransmissores e falando dos hormônios que nosso cérebro produz quando estamos impactados pelo novo, que são a endorfina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina. Mas isso eu prefiro deixar para os neurocientistas. Eu sou de outro time profissional, o das compreensões psíquicas, e eu acredito que podemos ressignificar na nossa história esse desejo imaturo de euforia. A euforia é uma delícia, mas não produz felicidade. Felicidade está mais ligada ao conceito de paz e segurança, ao prazer que a gente obtém na continuidade. Em terapia, a gente trabalha muito essas questões. O que nos impede de abraçar a permanência como uma coisa boa? Mas, para abdicar do novo, a gente precisa manter o antigo em funcionalidade saudável. A gente precisa encontrar a vantagem de não trocar. Para desistir da novidade, é essencial agregar valor ao que já temos como garantido. Mas o paradoxo é que a garantia é a maior destruidora de euforia que eu conheço. A empolgação pelo raro é a base de tudo, inclusive da economia. É a lei da oferta e da procura, estabelecida também nos vínculos. Não vamos fazer sexo hoje, nós temos todos os amanhãs para isso. Grande equívoco, transformar todos os hojes em possibilidades futuras. Um perigo também, porque o amanhã é pura incerteza. E mesmo que todos os depois fossem garantidos, ainda seria uma grande falta de sabedoria não aproveitar
todos os ciclos da vida. Amanhã seremos outros, com outros corpos, outros pensamentos e outros tipos de anseios. Sexualmente falando, a familiaridade dos corpos pode ser um elemento de não empolgação. Mas se colocarmos as coisas de um jeito bom, essa mesma familiaridade pode ser também um lugar de soberania do prazer, porque as duas pessoas conhecem bem os dois corpos e podem lançar mão desse conhecimento para ativar sensações. Acontece que somos ignorantes ou negligentes, sei lá. Achamos que dois corpos familiarizados, acostumados, largados na mesma cama, no mesmo cenário, vão se conectar do nada, e não vão. A conexão dos corpos está ligada ao desejo na sua forma mais natural, mas eu penso que também está ligada, muito principalmente, ao desejo de desejar. Na clínica, eu decidi há muitos anos opinar a respeito da frequência sexual dos casais. Poucos profissionais fazem uma heresia dessa, mas eu faço. Eu me baseio nas idades dos parceiros, idade dos filhos, tipo de rotina e tempo de relacionamento e consigo dizer, eu, como terapeuta sexual, espero que vocês façam sexo X vezes por mês. Parece pesado, mas fica leve, porque a partir da minha premissa, nós discutimos e descobrimos o potencial erótico daquela relação. O que a gente sempre conclui é que o sexo está invariavelmente subvivido. E uma coisa que eu sempre constato, e vou dizer com muita simplicidade, é que por alguma razão o nosso psiquismo constrói uma premissa. Quanto mais sexo, mais sexo. Quanto menos sexo, menos sexo. Por isso é que eu estimulo nas parcerias diárias a priorização da sexualidade. Falar no assunto com naturalidade, ler conteúdos sobre o tema, programar datas e locais para viver o simples sexual cotidiano, ativar o desejo, estabelecer critérios de frequência a partir de pactos leves e divertidos, sem cobrança, mas com uma coragem adulta, para ter conversas francas sobre corpos desabastecidos. É leal isso. Eu vou usar aqui um fragmento da música Resposta ao Tempo, de Nana Caymmi, que é uma discussão imaginária entre ela e o tempo, para ver quem vai ganhar o argumento sobre fazer melhor as coisas da vida. Em algum momento ela diz, e o tempo se rói com inveja de mim, me vigia tentando aprender como eu morro de amor para tentar reviver. Eu acho que esse trecho, numa poesia sem tamanho, diz muito o que eu quero enfatizar nesta afirmação. Sim, o tempo oportuna mais do mesmo, que é o cemitério do encanto, mas precisamos inventar formas de reviver após cada morte cotidiana. Afirmação número 3. O sexo envelhece porque temos vocação de não investir na qualidade das coisas banais. Aqui eu já vou falar em práticas. Eu vou dizer o que eu sugiro fazer para não deixar as 2 primeiras afirmações que eu citei se cumprirem nas nossas histórias. E eu tenho 3 sugestões, eu poderia ter várias, mas aqui eu só vou colocar 3, porque estou com medo dessa fala terapêutica ficar longa. A primeira sugestão é música. A vida sexual de qualquer casal tinha que ter playlist. Eu realmente não sei como se faz sexo bom sem estímulo musical. Tem muita música incrível que eu poderia até citar aqui, mas isso seria uma exposição desnecessária, porque cada casal precisa ter, dentro da sua própria intimidade, as músicas que falam do vínculo deles. A música tanto estimula o desejo quanto suscita ações erotizadas
durante o sexo. É que, sendo o sexo uma experiência sensorial, o ato sexual será tão mais intenso quanto mais intenso for o estímulo dos sentidos. E as músicas que estimulam os corpos são histórias de amor vividas e contadas por quem as compõe, que são incorporadas para serem vividas nas histórias de amor de quem as escuta. Então, sugiro fortemente a inserção de música para os casais que estão querendo evitar a morte da sexualidade no dia a dia. A segunda sugestão é toque. Toque físico, sem compromisso de que esse toque evolua para uma relação sexual. Aliás, para intensificar essa experiência, muitas vezes eu até proíbo o intercurso sexual, na ideia mágica de inserir a pele. Aos casais que já deixaram o sexo enfraquecer muito, eu sugiro que comprem um vidrinho de óleo, escolham o aroma, programem os tempos e façam massagens no corpo do outro. Cada um ou cada uma faz na sua vez, sem pressa, só experimentando a delícia de tocar. Nas primeiras vezes, acho interessante não se deterem nos genitais, porque a ideia aqui realmente ainda não é virar sexo. É sentir o outro na pele e sentir a pele do outro, os relevos, os vales e as planícies. Só isso. A terceira sugestão é ter ritos. Não se mantém sexo em relações de permanência sem ritos. E os ritos, igualmente, são personalizados. Abrir um vinho, beber uma cerveja juntos, andar no parque, dançar, sentar na varanda para conversar, comer uma comidinha. Gente, tudo isso custa muito pouco dinheiro. E a gente não deixa de fazer porque custa alguma coisa. É o contrário, a gente fica negligente porque não custa nada. Eu vou pegar aqui a sugestão de Chico Buarque de novo, cantada por Milton Nascimento, na música Cio da Terra, que para mim engloba essas minhas 3 sugestões tão simples, mas extremamente consistentes, que são as metáforas do trigo, da cana e da terra. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação e fecundar o chão. Afirmação número 4. Se um dia um casal já teve química, precisamos descobrir onde ela foi parar, porque química não acaba, apenas muda de feição. É perfeitamente possível acordá-la, com requintes, e resgatar essa possibilidade tão boa nas relações de longa duração. Eu ouso dizer que todo casal que está junto decidiu ficar junto por atração física também, certo? Então eu vou usar essa expressão que eu acho muito metafórica, química. Faz anos que eu faço uma pesquisa informal sobre química, para tentar compreender a que as pessoas se referem quando usam esse conceito. Até hoje cheguei a 3 palavras: corpo, atitude e repertório. Talvez seja isso que vai atravessando os relacionamentos no tempo do depois. Os corpos perdem movimento, disposição e autoconfiança. As atitudes não são mais tomadas e vem o costume de não fazer. E o repertório dos parceiros ou das parceiras fica chato, repetitivo e infrutífero para diálogos interessantes. A química não se perde na convivência boa. Ela vira um registro na história das 2 pessoas, uma tatuagem de alma. O que muda é a forma como ela se manifesta. Eu já mencionei em outras falas terapêuticas que a libido, no tempo do depois,
escoa mais pela via do caráter, da compreensão, da gentileza, da fidelidade e da admiração pelas pequenas coisas, e muito menos pela via da estética dos corpos. Mas os corpos também não devem se tornar inaceitáveis, sob pena de impedir a entrega do próprio dono ou da própria dona do corpo. A falta de autoconfiança afeta o desejo, mais no nosso do que no da outra pessoa por quem queremos ser desejados ou desejadas. São questões que parecem fúteis, mas é assim que elas funcionam, porque carregam as marcas fortes da cultura. Sobre a libido, na relação de permanência afetiva aparecer nas pequenas coisas, eu queria contar uma historinha pessoal, assumindo um pequeno risco de exposição, mas como eu tenho zero tabu com sexualidade, vou falar. É que eu acho que é uma ótima ilustração dessa premissa. Nossa casa tem uma mangueira frondosa e extremamente generosa, plantada pelo meu marido quando construímos a casa. Nossas 2 netas amam manga. Um dia eu estava de longe no jardim, observando a cena linda que sempre se repete. Ele colhe as mangas que elas escolhem, descasca e corta com toda a paciência, dando pedaço por pedaço para cada uma, até elas se saciarem. E eu, observando a cena, comecei a imaginar, com muita sensibilidade, as memórias que ele, como avô, estava construindo na biografia delas. E naquela hora eu senti desejo sexual por ele. A beleza daquele momento, no qual eu admirava aquela atitude tão simples e cheia de significados, foi o meu estímulo para querer aquele homem, o avô dos meus netos, que não estava praticando nenhum ato de sedução, mas estava fazendo uma poesia concreta debaixo de uma mangueira com nossas crianças, e essa subjetividade despertou o meu corpo de forma objetiva e concreta. Então é isso, a química não acaba, ela se transforma, e é bonito pensar que não há finitude na química, apenas deve despertar em nós, quando ela some um pouquinho, a necessidade do resgate. A notícia boa está na metáfora que eu escolhi da música de Renato Rocha, A Lua. Quando ela roda, é nova. Crescente ou meia, a lua é cheia. E quando ela roda, minguante e meia, depois é lua novamente. Diz, mente quem diz que a lua é velha. É isso. Luas minguantes podem ser lua novamente. E mente quem diz que a lua é velha. Uma sexualidade saudável evita que a vida de um casal de parceria contínua se conforme com luas minguantes, porque com cuidados lúdicos é perfeitamente possível que a lua seja lua novamente. A lua nova está no cardápio de todos os ciclos dos casais que ficam atentos para não se apegarem com o breu das noites sem luar. Estou terminando, pedindo desculpas para quem me achou musical demais nesta fala. Eu sou mesmo. Vocês ficariam chocados e chocadas se soubessem o tanto de músicas que eu sei, decoradas, sem ter feito nenhum esforço para isso. Eu amo a letra das músicas. Nesse final, ainda vou lançar mão de mais uma canção, que de novo é do Chico. Uma música que ele mesmo afirma que não é sobre nada especial. Uma pergunta apenas. O que será que será? Eu, quando escuto esta música, que se chama também A Flor da Pele, respondo dentro de mim que o que será é o sexo. Aceitem essa interpretação como minha poesia particular, mesmo que não seja sobre sexualidade. Fica como uma reflexão para vocês do que uma terapeuta de casais de quase 40 anos de atendimentos reconhece como um tratado sobre a importância do sexo, que não deveria jamais, jamais, jamais
ser negligenciado. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza, nem nunca terá, o que não tem conserto, nem nunca terá, o que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo, nem nunca terá, o que não tem vergonha, nem nunca terá, o que não tem juízo. É isso. O que será que será? E se o sexo for tudo isso, eu repito, ao fim desta fala terapêutica, apenas o nome dela. Na sua história de parceria, não deixe o sexo morrer.